Hoje é visão e valor, né? Nós vamos escolher só um para falar, que hoje tá... Ele tá ligadão. Não, tá bom, tá bom. Tá no pique. O tema visão e valor. Nós temos Marcos 8, de 31 a 33, que fala assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Enquanto Pedro buscava conforto para seu rei, Jesus procurava conquistas para o seu reino. Isso nos ensina que devemos. Não é? Ok. É muito interessante, Guerra, porque esse texto é um dos textos mais conhecidos que a gente tem na relação de Jesus com Pedro, né? Mesmo. Porque Pedro foi exortado publicamente por Jesus e num momento muito específico, porque ele tinha acabado de ser usado por Deus, né, para trazer uma revelação de quem era Jesus. Com certeza. E no mesmo instante, né, porque todos os textos que falam a respeito disso dão essa ideia, Jesus continuou a falar, né, e Pedro então vem e se permite ser usado por Satanás. E é muito interessante quando a gente vê esse texto por uma outra questão, Guerra, muito interessante, que inclusive nós tivemos uma pergunta na semana passada a respeito disso. Né? Se a pessoa ela pode sair, né, da mesma boca sai bênção e maldição, se ela cheia do Espírito, ela pode cometer deslizes e pecar? Sim. E esse texto é um texto assim, onde traz isso com muita clareza. Né? Nem foi no dia seguinte, foi na mesma noite, mesmo momento. Mesmo momento. Aquele que acabou de ser usado por Deus, porque o próprio Jesus disse que não foi carne e sangue quem te revelou, não é? Então, olha bem, se não foi carne e sangue quem te revelou, Pedrão, foi o próprio Espírito de Deus. Né? Então, ele tinha acabado de ser usado por Deus, acabado de receber uma grande revelação de Deus, e aí, logo em seguida, ele muda completamente o foco, e por mudar o foco, ele acaba sendo, né, usado por Satanás. Porque ali Jesus repreendeu literalmente, arreda-te, Satanás. Era como se Satanás é quem tivesse falado na boca de Pedro. Né? Então, antes foi Pedro falando pelo Espírito, agora é Satanás falando pela boca de Pedro. Olha como é diferente. Né? Mas dá para a gente perceber que se a gente não vigiar, né, nós podemos realmente oscilar de um lado para o outro com muita rapidez e até mesmo cheio de boas intenções, como eram as intenções de Pedro. E essa frase que você fala aí, Guerra, ela sintetiza, né, esse dilema. Né? Então Jesus diz claramente para Pedro: não cogita das coisas do alto, mas cogita das coisas daqui da terra. Isso mesmo. Qual era a preocupação de Pedro? Né? Por não entender todo o propósito ou toda a forma de agir de Deus, ele se preocupou com a pessoa de Jesus, que era o seu líder, que era o seu mestre. E se você parar para olhar, Pedro tem as suas razões naturais para isso. Mas Jesus, porque tinha uma visão focada em algo muito além, não estava preocupada com as coisas desse mundo. Então, enquanto Pedro preocupou com o seu rei, Jesus, que era o rei,
preocupou com o seu reino, que não é um reino desse mundo. Desse mundo, com certeza. Olha só, nós já temos aqui algumas participações. DDD 22, que é interior do Rio, diz assim: oi, tudo bem? Gosto muito do programa de vocês. Ok, obrigado. Não se identificou, mas obrigado aí pela sua participação, né? Ok. Olá, bom dia, paz. Meu nome é Lucimara. Eu sou de Pimenta Bueno, em Rondônia. Olha, tá longe, né? Longe. Adoro o programa de vocês. Não perco um dia. Obrigado, viu? Gostaria de pedir oração para mim e toda a minha família. E sempre que puder, manda um alô aqui para nós. Amém? Fiquem todos com Deus. Amém. Um grande abraço, viu? Obrigado pela sua audiência. E aí, então, mandar um alô. Alô. Para Rondônia inteiro, né? Não precisa ficar só lá em Pimenta. É verdade. Obrigado, viu, pela sua audiência, seu carinho. Para nós é motivo de muita alegria. Aqui tem uma pergunta do pastor Rogerinho, diz assim, DDD 94, é longe também, né? Só não disse de onde é. Bom dia, pastores. Pastor Rogerinho, me explica o que significa lá em 1 Pedro 4,3, a questão, o que significa dissolução, concupiscência, glutonaria, orgias. Dá uma olhadinha aí, Guerra, no texto aí, por favor. 1 Pedro 4,3. É Pedro falando a respeito de uma lista de coisas. Uma lista. Mas é bom ler o texto para não ficar muito solto. 1 Pedro 4,3. Igual o Guerra. 1 Pedro fica antes de 2 de Pedro, tá? Agora foi minha vez. Agora você pegou, né? Agora ele me achou. Vamos lá. Não, 1 Pedro 4,3, porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade. Não, é o que está aqui. Vê então o segundo. Espera aí, tem aqui sim. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade gentil, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Tá aqui, o texto fala sobre a morte para o pecado e a pureza da vida. O texto fala sobre isso, por isso que Pedro cita isso, tá? Ele fala assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vos do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então deu para... Aliás, o texto ele é muito claro, né? Assim como Jesus viveu e sofreu na sua carne, nós devemos morrer na nossa carne para viver em Cristo. Sim. E para fazer esse viver em Cristo, devemos deixar para trás as coisas que nós praticávamos antes, né? Então eu tenho a impressão que a dúvida sobre as palavras, por exemplo, dissolução, o que é concupiscência. Então, quer falar? Não, para falar, é isso mesmo, eu estou só confirmando que é. Porque dissolução é aquela situação onde a pessoa está sempre fazendo e promovendo o mal, né? Aí nós temos outras palavras que a gente poderia associar, que é a maledicência, né? Confusão, intriga, divisão. Então, tudo isso a gente pode juntar no mesmo pacote, né? As concupiscências, elas vão além do pecado, do ato do pecado, né? A gente pode juntar as concupiscências, e aí Paulo fala muito também disso, a respeito das concupiscências da carne, que são os desejos carnais, né? Ou os desejos do pecado relacionado à carne. Né? Então, é isso que Pedro está dizendo em concordância com aquilo que Jesus disse e com aquilo que Paulo também escreveu muitas vezes. Deixando as coisas que para trás ficam, morrendo em Cristo, né? Nos identificando com a sua morte e com o seu sacrifício.
deixando de praticar as coisas que praticávamos antes. Aí ele cita também, no caso, a idolatria, né? Orgias sexuais. Então, as práticas pecaminosas. Exatamente. Né? Isso. Ok. Nós temos aqui uma outra participação, DDD 67, é da Fazenda perto de Bataguaçu, olha aí, Mato Grosso do Sul. Entendeu? Oi, pastor, eu sou a Juliana. Tive um sonho horrível que eu estava mastigando um filhote de cobra e eu cuspia. O que será? Eu só tenho sonhos horríveis. Sonho que meu marido está me traindo. Acordo furiosa. Deus abençoe vocês. Olha, Juliana, faz um favor. Anota o nosso e-mail que vai aparecer aqui. E envia para a gente, digita e manda para o nosso e-mail esses sonhos, para a gente não se deter nisso aqui, porque sonho é muito recorrente, muitas pessoas têm e a gente já tem divulgado aqui, para que então as pessoas enviem para a gente por e-mail, que aí a gente vai ler, analisar, buscar de Deus, dar a resposta para você, se nós tivermos, tá? Para a gente não fazer isso aqui ao vivo, porque aí daqui a pouco vai chegar muitas participações e aí a gente vai falhar com outras pessoas e talvez alguns vão ficar meio chateados porque que respondeu de um e do meu não, né? Tem uma coisa interessante, Rogério, que vale a pena a gente também salientar, que às vezes o que Deus está querendo mostrar, se é um sonho de revelação, através de uma coisa para uma pessoa, não é exatamente a mesma coisa para outra pessoa. Exato. Então, no seu caso, você sonhou com a cobra. Aí, se dermos uma resposta para você, aí todo mundo que sonhou com cobra é a mesma coisa? Não é. Então, o sonho ele tem uma especificidade, se ele é uma revelação de Deus para você, ele vai ser específico naquilo que você está vivendo, com significado para você, e a revelação ela precisa ser única. Não há um manualzinho, não é? Ô, Rogerinho, antes da gente passar para o ponto lá, tem uma perguntinha aqui que essa é boa para você responder, viu? Diz assim, bom dia, a paz, pastores. Eu fui muito criticada pela minha prima, me dando uma lição de moral, porque eu adoro comer chouriço. E é pecado, ela me chamou a atenção na frente de todos, dizendo que sou uma pecadora, pois estou comendo coisas que Deus não agrada. Poderia me dar um conselho sobre isso? Olha, o primeiro conselho que eu vou te dar é o conselho que Paulo já deu, tá certo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E se você, ao comer alguma coisa, faz o seu irmão tropeçar, deixe de comer. Isso. Então, esse é o conselho básico. Então, se você vai ser pedra de tropeço para essa pessoa, então não faça, tá certo? Então, é isso que Paulo nos orienta. Agora, com relação ao comer ou deixar de comer, o ideal aí, Rogério, é que cada um avalie a si mesmo, não é? Porque o Senhor diz que não é para que nós consideremos impuro aquilo que Ele abençoa. Paulo também diz, se comer ou beber, coma e beba para a glória do Senhor. Mas há uma recomendação em Atos para abster-se de prostituição, idolatria e do sangue. Então, há essa orientação que foi dada à igreja aos gentios, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas a recomendação básica, se vai fazer alguém pecar, não faça. Pronto. Ok. Vamos lá, Guerra. Nós temos aqui construir uma visão em cima das coisas que realmente têm valor. Então, né, Jesus deixou isso bem claro para construir em cima do que tem valor, né, pastor? Aí é aquele negócio, né? O que tem valor, no contexto bem natural, o rei ou o reino? Aí está o problema, né? Não é? Se Jesus estivesse pensando que o valor estava no rei, ele não teria morrido para estabelecer o reino. Não é verdade? Com certeza. Então, muitas vezes,
o que tem valor é aquilo que nós precisamos focar. Ah, mas Jesus não é importante? Ele é. O reino é fundamentado nele. Mas para que o reino pudesse ter sido fundamentado nele, ele teve que abrir mão de si mesmo. É ou não é verdade? Então Jesus, ele não deu a ele mesmo o valor que ele poderia ter dado, mas deu o valor devido ao reino e à implantação desse reino, ainda que isso lhe custasse a vida. Então, é isso que nós precisamos considerar, né? O que é mais importante? Né? E aí, se eu foco, se eu valorizo aquilo que é mais importante, realmente eu vou ter como construir algo que vai ser muito mais abrangente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.